Alô, meus amigos, mais um Almoçando com a Notícia desse fantástico, eu acho fantástico, Jaraguá Tênis Clube. Por que acho? Eu acho porque uma das principais regras para uma coisa, um negócio, seja ele de que maneira for, seja ele das entidades públicas, precisa ter gestão. O Jaraguá Tênis Clube tem uma excelente gestão à frente de Leonardo Júnior, e o Leonardo conseguiu transformar esse clube, que era apenas um clube, apenas e já é muito, um clube de tênis, num clube social também. Então climatizou, por exemplo, o salão desse clube. Então o salão desse clube tem dado festas fantásticas, como o Vermelho e Preto, né, como as festas de São João que estão acontecendo, e tem aberto à sociedade para lançamento de livro, para casamento, para mil coisas que você imaginar tem aqui no Jaraguá Tênis Clube. Então eu me sinto muito bem de ter o Jaraguá como um dos nossos parceiros mais eficientes, sobretudo em relação a este programa, ao Almoçando com a Notícia. Eu digo sempre o seguinte: a sede do Almoçando com a Notícia é o Jaraguá Tênis Clube. Volta e meia, a gente sai da sede e vai fazer um programa especial. Por exemplo, vocês podem aguardar que na próxima semana nós vamos ter um programa especialíssimo que vai ser feito no Salão Nobre do Teatro Deodoro, com o piano de cauda, com presenças ilustríssimas, como a de Selma Brito, que eu sempre queria entrevistar, mas precisava de um ambiente onde houvesse o piano, por exemplo, né? E outras pessoas, gente da UFAL, maestros, etc. Uma coisa diferente naquele novo Centro Cultural Teatro Deodoro. Então, são essas coisas que a gente vai fazendo, mas agradecendo sempre a essa união com o nosso querido Jaraguá Tênis Clube. O assunto de hoje, ou o foco do assunto de hoje, é o foco. O primeiro foco que eu falei, o foco do assunto de hoje, só tem um C, mas o segundo tem dois Cs. Então você começa a adivinhar que nós vamos conversar sobre o Fórum de Combate à Corrupção em Alagoas. Que coisa boa a gente saber que tem um fórum que funciona, que tem gente eficiente, que tem gente que não aceita e não admite, por hipótese alguma, sobretudo que a administração pública tenha a corrupção que tem, e a gente sabe que tem. A coisa está acontecendo, tem muita gente presa, mas a gente precisa focar também naquilo que é nosso, dentro do estado de Alagoas. Isso não pode acontecer. Então, o foco, que é o Fórum de Combate à Corrupção em Alagoas, é composto de gente da mais alta decência e honestidade. Ele tem um coordenador do Ministério Público, que é José Carlos Castro, o mentor desse programa. Foi quem convidou as outras pessoas para estarem nesse programa hoje. Eu quero dar a palavra a ele, José Carlos Castro. Que prazer enorme receber você com esse assunto no nosso Almoçando com a Notícia. A satisfação é minha e nossa do Foco em podermos estar aqui com você, levando esse assunto que é tão debatido, discutido e questionado na população alagoana e brasileira. A questão da corrupção hoje é pauta nacional, a cada dia mais presente em todas as discussões, infelizmente. Infelizmente. Seria tão bom poder fechar o foco, não? Não é? Seria, né? Seria válido, acabou, né? Não tem mais o que fazer. Mas a corrupção é um fenômeno mundial, não é exclusivo de Alagoas e do Brasil. Ela, cada dia mais, é uma preocupação de todos os países do mundo, e acho que até por isso é que ela tem sido tão mais discutida e levando cada dia mais a preocupação dos cidadãos que percebem que essa questão da corrupção interfere no seu dia a dia, porque tira recursos que deveriam atender aqueles que mais necessitam para bolsos alheios que não fazem jus a esses recursos. Muito bem. Você que está no foco e no foco da sociedade, que é aquela sociedade que cobra, eu queria perguntar uma coisa a você. Ela está incrédula? Ela começa a ter credibilidade nas pessoas que mexem com essa questão ou não? Bem, eu percebo que a sociedade por vezes se desanima, porque vê que pessoas que são eleitas, que são galgadas a cargos importantes da República, dos estados, dos municípios... Deixa eu abrir um parênteses. Pois não? Isabel Pinheiro, que é a autora do nosso buffet, do nosso almoço, manda avisar que a comida não é cenográfica.
Então, por favor, é para comigo. Que bom, vamos lá. Pois bem, então ela vem se preocupando e manifesta essa insatisfação, essa preocupação, mas tem visto resultados, né? A gente percebe que pessoas que outrora nunca foram atingidas pelo braço da lei, recentemente vem merecendo essa preocupação e até sofrendo punições, prisões, coisa que não acontecia há alguns anos atrás. Muito bem, mas nós ainda não temos gente, inclusive em Alagoas, que pensa da seguinte maneira: isso não acontece comigo, isso acontece com o outro, isso acontece lá no Rio de Janeiro, lá na sala de São Paulo, só com gente importante para aparecer agora. Você não acha, não? Mas essas pessoas têm que perceber que a corrupção influi no seu dia a dia. No seu dia a dia. Sem dúvida. Questões do cotidiano são influenciadas pelo poder público. Isso. E na medida que o poder público é corrompido, isso deve trazer preocupação a todos os cidadãos. Muito bem. Até para a gente dar continuidade com o telespectador entendendo perfeitamente do que se trata, ele já sabe que é combate à corrupção. Isso. Agora, quem é o foco? Para ele, cidadão, agora, o que é o foco? Quem é? Como é? Como é que funciona? Qual é o objetivo? Bom, o foco ele não é um órgão, não existe um órgão chamado foco com personalidade jurídica. Na verdade, ele é uma reunião de órgãos e de instituições da sociedade civil organizada que se reúnem para debater e planejar estratégias de atuação no combate à corrupção, mas também na prevenção da corrupção, que é um fato que nos preocupa bastante, evitar que o mal aconteça. Muito bem. Quais são as atitudes que são tomadas, de um modo geral, pelo Fórum para exatamente isso, para evitar que as coisas aconteçam? Então, veja bem, nós nos reunimos mensalmente, são vários órgãos do Estado de Alagoas, estaduais, federais e municipais, que se reúnem com instituições da sociedade civil com o intuito de debater a corrupção. Nós temos, como eu já disse, planejamento de estratégias, troca de informações, captamos informações desses segmentos da sociedade, mas também temos um importante projeto nosso, que é de levar às escolas, aos estudantes, esse debate. Muito bom. E nós temos um projeto importante, que eu espero que os responsáveis por ele tragam aqui para a comunidade, para a sua grande audiência. É um projeto que hoje é o Parlamento Jovem Universitário, Parlamento Jovem. Quando a gente estende isso no site de vocês. Exatamente. Parlamento Jovem. Quem é nesta mesa que está voltado para o Parlamento Jovem, por exemplo? Nós temos uma comissão de capacitação que é engajada, imbuída desse trabalho, que é composta a professora Valéria, aliás, professora Nádia, Valéria, Pedro Guido e o Fernando Teles. Perfeitamente. Então vamos começar a rodar. Eu vou começar com a presença feminina, que são duas aqui que nos honram muito. Então, Nádia Peixoto, que prazer, tá ligado, sempre ligado. Só pedi a você que usasse assim, que ele é direcional. Nádia Peixoto, que é professora universitária, está representando aqui a Universidade Estadual de Alagoas, a UNEAL. Tudo bem, Nádia? Tudo bem, Geraldo. Prazer enorme receber você. Idem. Estamos com muito prazer aqui. O tema, dentro do tema genérico, foi colocado aqui, que é essa questão que o Zé Carlos Castro acabou de colocar, que é levar para a geração que vem ainda por aí uma filosofia diferente em relação à corrupção. Isso. Como é feito isso? Bom, Quem chegou? Me ajuda. na realidade, nós começamos com o Parlamento Jovem ainda no ensino médio. Nós começamos com o projeto atuando nas escolas de nível médio. Conseguimos adentrar em 4 ou 5 municípios, não é isso? Penedo, Viçosa, Rio Largo, Maceió e União dos Palmares. Então,
foram 5 municípios. No ensino médio. No ensino médio. Muito bem. Então, tratando especificamente do tema. Capacitando-os para o entendimento do combate à corrupção. Isso seria parte do Parlamento Jovem? É o Parlamento Jovem. É isso que eu estou dizendo. A nossa experiência começou no ensino médio. Nós começamos como experiência na atuação no ensino médio. Muito bem. Este ano foi que nós fizemos, dentro das ações definidas de planejamento, nós já tínhamos essa semente, essa intenção de trabalharmos com o segmento universitário. Esse ano foi que nós conseguimos colocar em prática. Muito bem, mas eu te pergunto uma coisa, como funciona o projeto junto das escolas? Vocês formam uma espécie de parlamento? Como é que funciona? Nós estamos capacitando-os para que eles se sintam com o papel de parlamentar. Tá? Então, o objetivo do projeto Parlamento Jovem é esse. O início do trabalho é com a capacitação, que envolve, na realidade, a todos nós aqui, porque todos nós aqui somos um pouco capacitadores, damos as palestras dos assuntos específicos, como outros convidados também de outros órgãos. A nossa querida Valéria Bezerra, que representa aqui a Receita Federal e a Auditora Fiscal, também faz parte desse grupo que leva o Parlamento Jovem. Também faço parte da capacitação, da Comissão de Capacitação do Parlamento Jovem. Estamos juntos desde há mais de 4 anos que nós estamos desenvolvendo esse projeto. Como a Nádia falou, inicialmente começamos com o ensino médio e agora estamos trabalhando com o ensino universitário, com os universitários, né? Estamos envolvendo 3 universidades atualmente, que é o UFAL, o IFAL e o UNEAL. Muito bem, mas a grande pergunta é a seguinte: qual é a reação desse povo jovem, que está aí vendo um Brasil caótico em termos de corrupção? Olha, tem sido muito interessante para nós, da comissão, perceber que tanto alunos do ensino médio como agora universitários estão se engajando nessa luta e estão abraçando realmente essa causa, e estão se capacitando e trazendo conhecimentos que eles já tinham anteriormente. E a gente está com um grupo muito bom de universitários, que são pessoas, meninos engajados, e a gente está conseguindo fazer com que eles percebam melhor como funciona a administração pública, como funciona a questão da tributação no país, porque a gente só tem corrupção porque a gente tem arrecadação de tributos, né? Claro. E por falar nisso, eu também faço parte de um programa que é um programa muito interessante, que é o Programa Nacional de Educação Fiscal, onde a gente leva capacitação para que as pessoas se conscientizem da função social do tributo na nossa vida. Que não entende, o Brasil não entende. O Geraldo. Não é? Não é verdade? Isso. Eu posso, né, fazer uma... Você pode, não deve. Olha, lembre-se do princípio do programa. Isso, então é verdade. Então vamos aproveitar o seguinte, só completando aí, fazendo um parêntese complementar na fala da Valéria, que a nossa experiência com o segmento universitário, ela tem tudo, ela tem prometido para ser realmente o deslanche da proposta do projeto. No ensino médio, nós trabalhamos com pessoas, com jovens, ainda realmente de um nível de conhecimento muito menor. Nós fomos para o interior, ainda não existe aquela opinião. Mas peraí, você tocou exatamente no que eu queria. Mas vocês seriam responsáveis por começar a dar essa formação de opinião. Exatamente. Mas há uma certa precariedade, digamos assim, quando você encontra esse aluno que ainda não está com uma base de formação que facilite o aprendizado. Perfeito. Já no ensino, no nível universitário, não. Você já vai lidar com jovens que, a priori, né, mesmo que qualquer universidade pública deixe um pouco a desejar, mas a priori ele tem a obrigação de saber determinado nível de conhecimento. O meu amigo José William Gomes da Silva é o chefe da Controladoria Geral da União em Alagoas. Está ligado, meu amigo? Okay. Tudo bem com você? Tranquilo. Que honra, que prazer recebê-lo. Mais uma vez aqui no seu programa, agradeço o convite aí por meio do José Carlos, né? A gente faz parte do Foco desde o início. Não, né? Faz parte do programa também. Também. A segunda vez faz parte do programa. Com certeza. E a iniciativa do Foco, não só em Alagoas, mas em outros estados da federação, é fantástica, né? Por meio desse fórum de discussão sobre a corrupção é que a gente consegue avançar
né, nesse mal que assola a sociedade brasileira. Então, o mal só, como o José Carlos já falou, não é um mal só do Brasil, mas de muitos países no mundo ainda. Né? Nós temos países não é que já um tentou... mal só do Brasil. As pessoas não acreditavam que a corrupção fosse tão grande. Hoje ela começa a aparecer. Você falou certo, começa a aparecer por causa dos instrumentos que foram criados vamos dizer, pelo poder público, como a lei de transparência, a lei de acesso à informação, a lei de combate aos crimes organizados e etc., que possibilitou que essas mazelas, né, esses desvios de recursos pudessem aparecer. Eu vou falar de um negócio que não tem nada a ver, mas tem. A gente sabe que quando alguém, por exemplo, no Japão, é pego num deslize administrativo, chega até o suicídio. Né? A conscientização de que o dinheiro público não pertence a quem está dirigindo o país de um modo geral, ela vai demorar muito a chegar, não vai? Porque no nosso Brasil está difícil. Muito difícil. Infelizmente ainda há uma confusão entre o que é público e o que é particular, o que é privado. A administração patrimonialista ainda impera no nosso país com muita força. Infelizmente nós vemos isso aí nas prefeituras, né, nos estados. Isso é notícia, né, rotineira, diária dos telejornais. Infelizmente ainda não uma conscientização do gestor público, que o que é público é do povo. Deve ser gerido, deve ser bem gerenciado para ser distribuído entre os cidadãos. William, eu vou te fazer uma pergunta, no mínimo ela é meio esquisita. Se eu puder responder, né, tiver resposta, senão eu peço aqui a ajuda dos universitários. Não, mas é o seguinte, quando acontece um processo como esse de corrupção, a minha mãe sempre dizia o seguinte: quando a pedagogia não funciona, funciona a paudagogia. A paudagogia, de uma certa forma, começou a funcionar no Brasil com determinadas empresas que estão aí. Você está vendo presidentes das maiores empreiteiras desse país ali. Aí você vê o seguinte, que de repente tomaram a seguinte medida: eles estão sendo punidos pelo que fizeram, etc, 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 mas eles não deixam de participar dos próximos projetos do governo, porque o governo precisa deles. Eu jogava tudo no lixo e começava tudo de novo. Eu não sei se isso está certo. Não é muito bem assim. O que está acontecendo hoje é um processo de apuração criminal e de apuração administrativa de todos os ilícitos que foram praticados por essas empresas. No âmbito administrativo, a CGU instaurou 18 processos administrativos para apurar todas essas fraudes no âmbito da Lava Jato. Então a CGU ainda não tem a conclusão de quem é culpado e quem é inocente. Tudo bem. Então a gente não pode antecipar antes de finalizar o processo. Muito bem, mas a declaração que aconteceu, eu não me lembro de quem, que aconteceu durante essa semana, era que não tinha problema nenhum do que estava acontecendo. As obras têm que continuar e tem que continuar com as empresas que existem. Você acha que é por aí? A gente não pode. A gente não pode. Nem eu quero forçar você uma opinião. Tá? A gente não pode ainda criminalizar ninguém. É que nem Tudo bem. Aqueles que são presos praticando algum crime em flagrante delito tem que seguir todo o rito processual, ser apurado por meio da polícia, um inquérito policial, tem que ser denunciado pelo Ministério Público, tem que ser julgado na justiça. Muito bem. Então, Fernando Teles, coisa boa você conosco. Prazer enorme de receber você, que é um nome, como advogado, como representante do Conselho Estadual de Direitos Humanos. E aí eu pergunto a você, onde as coisas começam a se encontrar, a se desencontrar ou a se confundirem quando você tem que ir no combate à corrupção? As pessoas, as empresas, o governo, a sociedade, como é esse encontro e desencontro? Bem, boa tarde. Tudo bem, Geraldo? Tudo bem, Geraldo. Tudo bem. Satisfação é nossa. Primeiramente, dar parabéns ao Tênis aqui, né? Permita-me, tá no foco, né? Pela excelente administração que a gente está vendo aqui. É verdade. Está funcionando. Mas olha, à luz do conceito de direitos humanos, a gente participa aqui do Fórum de Combate à Corrupção e sente realmente uma necessidade muito grande, porque a gente tem que ter a consciência de que cada centavo que é desviado do ralo da corrupção vai fazer falta nas políticas públicas do Estado, do governo. Claro. Né?
Claro. Isso aí é patente. Claro. Né? É patente. Então, essa participação nossa é muito importante, justamente porque esse dinheiro que possivelmente vai deixar de ser desviado, vai servir para educação, vai servir para saúde, para geração de emprego e renda e até acabar com a possível violência porque nós estamos passando. Muito bem, mas onde é que deve existir maior participação dos direitos humanos? Naquele que comete esse crime de corrupção ou nas vítimas dessa corrupção? Bom, eu ontem casualmente estava falando, a gente estava até abordando aqui com o Guido, lá no IFAO, a respeito justamente desse problema, né? Quem seria a vítima? Não foi Guido? É interessante. Viu? Então nós chegamos à conclusão que esse processo de vitimização é uma via de mão dupla. Né? É uma via de mão dupla. Por quê? Porque a vítima em si já é aquele que está praticando o delito. Perfeitamente. Por quê? Pela falta de políticas públicas. Né? E isso aí realmente ocorre. Ocorre, né? É. Mas é por um lado ou por outro. Tanto. Depende. A vítima porque sofre. A vítima porque sofre. Exatamente. E o outro lado pela falta de políticas públicas desde o início. Aliás, desde a origem. Está vendo esse problema interessantíssimo com aquela questão do cidadão lá que está na Itália. Esqueci o nome dele. O Pisolato. O Pisolato. A Itália não deixa vir porque não tem confiança no sistema presidiário brasileiro. Está certo ou está errado? Eu acho que está certo. Não, o pessoal do mensalão está nas melhores suítes do nosso presídio. Como é que é? O pessoal do mensalão, quando foi preso, ficou nas melhores suítes. Mas não é a referência. Não vão ficar no presídio como folga mera. Na verdade, não é a referência. Na verdade. Exatamente alojados, né? Olha, pega o microfone, viu? Quando falar. Na verdade, se formos falar em termos de. Temos que pegar pega aqui. Tem que pegar o microfone. Aqui, porque aí a gente pode exatamente. usar também. Isso. Esse aqui é meu e Guido. Pronto. Perfeito. Então, que coisa Só boa. com o Guido é que eu posso dividir esse microfone. Coisa boa, mas tá no ar, viu? Tá certo, Guido? Pronto. Na verdade, tá, tudo bem. Na verdade, se nós formos falar em processo de complexos prisionais no Brasil, está tudo perdido. Tudo perdido. Tudo perdido. Isso. Né? O Brasil não tem condições. Né? Só no nível doméstico. Vamos fazer uma análise, evidentemente, é aquilo que a gente está presente, que é no nosso Estado. Isso. Nós hoje temos no nosso Estado cerca de 5.900 reeducandos, presos, né? Presos. Educandos? Ainda não chegamos lá. Não, é piada. Olha o microfone. A questão da reeducação. Ainda não chegamos lá, não levamos ainda a capacitação para lá, não. É uma piada. É uma piada. Você deixa um amontoado de pessoas presas num local que não tem a menor condição de você desenvolver absolutamente nada, a não ser a criminalização. Quem entra lá com uma certa inocência sai totalmente sem essa inocência mais, né? Então não tem essa E se quiser mudar o nome para ressocialização, dá no mesmo. Isso. É a mesma coisa. Então nós temos, na verdade, um estoque muito grande. Né? 5.900 presos para 2.900 vagas. Agora a gente chega à conclusão, por outro lado, pelo menos a opinião minha própria, é de que o Estado, infelizmente, ele prefere punir a educar. É verdade. Ele prefere punir a educar. Porque se você fizer um cálculo de quanto custa um preço hoje no nosso sistema prisional do Estado, custa cerca de R$ 2.300, exatamente. Isso com 5.900, você vai. Esse país que é desviado para o sistema prisional poderia tranquilamente ser direcionado para a educação. Com certeza. Bom, eu vou pedir licença para ir até os nossos comerciais. Eu ainda não apresentei todos que estão na mesa, mas não tem problema, porque o assunto é tão palpitante que a gente entra no segundo bloco ainda apresentando as pessoas que estão na mesa. Então vamos lá, lembrando a vocês o seguinte, dos nossos parceiros, rapidamente. A Teto, por exemplo, Teto Planejamento e Empreendimentos, que está com um empreendimento espetacular ali em Riacho Doce. Chama-se Riacho Doce Residence Flat. E são 303 apartamentos voltados todos para o mar. Não tem um que não esteja voltado para o mar. Todos. O prédio é plantado na areia. É um negócio assim
sensacional. Serve para investidor, serve para casal sem filho, serve para solteiro, serve para... Serve. É sensacional. Vale a pena vocês conhecerem. Bom, quero lembrar vocês que daqui a uma semana ou 2 semanas no máximo, eu vou fazer o Almoçando com a Notícia também num lugar especial, que é Ao Gás Conforto, ali no Passeio Estela Maris. E por que eu insisto em dizer isso? Porque eu já estou convidando você a conhecer o Gás Conforto para entender um pouquinho do gás que se chamava natural e hoje é gás encanado, que tem N aplicações, e essas aplicações estão ali sendo mostradas. Por exemplo, tem uma panela para fazer arroz industrial desse tamanho com gás encanado. Você tem um ofurô com gás encanado. Você tem todo um kit, toda uma cozinha, que é onde eu vou fazer o programa sensacional, também com gás encanado. E por aí vai. Hoje até o ar-condicionado você pode usar com gás encanado. Precisa saber usar e os horários que você deve usar. Vai lá no Gás Conforto que eles explicam tudo, absolutamente tudo a vocês. Bom, o Jaraguá eu já falei. Quero lembrar a vocês que o nosso almoço é servido pelo magnífico buffet da Isabel Pinheiro, que está completando 20 anos de funcionamento, está comemorando esse ano. Eu queria até dizer o seguinte, eu fui honrado pelo... Eu estou cheio de honraria nessas 2 últimas semanas. Semana passada eu recebi a comenda de mérito cultural da APALCA, que é a Academia de Letras de Palmeira dos Índios, e o título de sócio honorário. Agora, terça-feira, eu vou receber o Oscar alagoano do meu amigo James, que é um cara fantástico também com a sua produção da S-Mac. Então, vou estar lá também. Então, obrigado a você. Lembrar que o bate-papo ele é gravado uma semana no Filé do Zezé, formidável, vale a pena você conhecer se não conhece, ali o Novo, no Maicai, na Rua do Maicai. E na outra semana, na Bodega do Sertão, onde eu digo sempre o seguinte: eu estou no sertão. Voltamos já.